Olá, pessoal, de novo. Vamos começar agora mais uma palestra. Dessa vez o convidado é o João Lucas Maerara. Ele é aluno aqui do programa, faz mestrado hoje na biotecnologia, trabalha no IPT e fez graduação em engenharia química na Poli da USP, mesmo aqui de São Paulo. Bom, obrigado, João, por topar participar do evento. E fica à vontade, pode assumir aí. Eu te falo quando tiver tudo certo. Agora? Sim. Agora está aparecendo no modo apresentação, tudo certinho. Pode começar. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todo mundo, né, que está nos assistindo aqui, né? Como o Henrique já falou, meu nome é João Lucas, e eu vou fazer uma apresentação sobre os processos downstream, né, que podem ser aplicados na indústria biotecnológica, né? Então, primeiramente, o que é downstream? Né? O downstream, a gente pode englobar ele em todos os processos, estágios, né, que vão desde a recuperação do seu produto, né, que você quer de fato produzir, a purificação, o empacotamento, né, tudo isso pode ser considerado downstream, né, ou seja, desde no momento que você encerrou seu processo de fermentação, até o momento em que o seu produto vai ser embalado, né, e vai chegar até a farmácia, por exemplo, no caso de um fármaco, e todas essas etapas no meio são consideradas do processo downstream, né? Então aqui, o que seria uma operação unitária? Como uma palavra que eu vou falar muito durante a apresentação, né? Cada etapa básica de um processo, né, ou de um bioprocesso. Então, por exemplo, a fermentação pode ser considerada uma operação unitária. Aí, uma vez que você encerrou a sua fermentação, você vai e você inicia o processo de centrifugação. A centrifugação é uma outra operação unitária. Então, as operações unitárias compõem o nosso processo, né? Isso aqui eu coloquei aqui mais porque é uma palavra que eu vou usar muito e pode ser que tenha muita gente que não conheça, né? E quando a gente fala de downstream, a gente pensa muito assim, né, purificação, né? E em linguagem do cotidiano a gente até pode falar que é purificação, mas é muito mais do que isso, como a gente vai ver ao longo da apresentação. E o downstream, né, as operações unitárias desse processo de downstream, elas variam muito de acordo com as características do seu bioprocesso. Então, assim, obviamente, né, os processos para você purificar um fármaco, né, eles são diferentes de um processo para você produzir etanol, né, isso é óbvio. Mas vamos supor, né, você está produzindo etanol, você tem dois processos de produção de etanol, né? Utilizando linhagens de levedura diferentes, né? E às vezes pode ser, por exemplo, uma dessas leveduras, ela tem uma parede celular muito mais grossa, é difícil de romper, né? Então, só a partir disso, né, o seu processo de downstream já ganha bastante diferença, porque provavelmente você vai ter que adicionar uma etapa a mais para quebrar essa parede, adicionar algum composto químico que lise, né, as células. Então, cada processo, né, independente de ser o mesmo produto, né, vai ter um processo de downstream diferente. Vamos aqui. Vocês não conseguem ver meu mouse, né? Consegue? Dá para ver sim, João. Pode mostrar. Tá. Então, esse aqui foi um gráfico que eu encontrei que a gente consegue ver aqui, né? Qual que é o custo, né, de produção de vários bioprodutos, né, por quilograma, né? Então, a gente aqui, né, nos mais baratos, a gente teria aqui a energia, que seria a biomassa, né, alimentos, bebidas, né, que aí entraria a cerveja. E a gente observa, né, que não à toa, né, os produtos que têm o maior valor agregado, ou seja, que tem o maior custo, né, por quilograma, por massa, são os produtos aplicados na saúde humana, né? Por quê? Porque esses produtos, né, por questões regulatórias, eles necessitam de uma alta pureza, né, para serem comercializados, né? Então, cadê aqui? Aqui estão vendo meu mouse, né? A gente tem aqui, por exemplo, achei legal esse gráfico que a gente tem o ouro, né? Então, a gente vê que, por exemplo, proteínas recombinantes, né? DNA, RNA, eles têm um custo maior do que o ouro, por exemplo, né? Em questão de peso, né? De custo por massa,
né? E por que isso, né? Porque a gente tem uma quantidade alta, né, de operações unitárias de purificação, né, que não são baratas. E além disso, por que a gente, por exemplo, consegue colocar uma proteína recombinante com um custo alto, né? E, por exemplo, a biomassa não tem todo esse custo, né? Porque existe demanda no mercado para se pagar todo esse preço, né? Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela investe muito em processos downstream, né? É de extremo interesse deles, porque isso agrega valor ao produto deles e, consequentemente, agrega valor às margens, né? E a gente tem uma questão, né, que só se vive uma vez, por exemplo, né? Então, você consegue cobrar mais caro por produtos relacionados à saúde, né? Então, por isso, processos downstream mais complexos estão diretamente ligados à indústria farmacêutica. Bom, aqui a gente consegue observar mais em números mais palpáveis, né? Qual que é o custo, assim, a porcentagem do custo nos processos downstream, né? Para os diferentes bioprodutos. Então, a gente vê, por exemplo, no etanol, né, a partir do milho, o downstream, ele representa aproximadamente 20%, né, dos custos, não é muito. Mas conforme a gente vai aumentando a cadeia de valor dos produtos, por exemplo, a insulina, né, o downstream, ele chega a representar aproximadamente 75% de todos os custos, né, de venda dos produtos, né. Então, a gente vê que o downstream, ele é importante, sabe? Não é simplesmente uma etapa que você termina o seu processo, vai purificar, porque se você fizer o seu downstream da maneira errada, você vai estar impactando muito o custo do seu produto final, né? A diferença é que existem certos produtos, né, como eu falei, relacionados à saúde, que você precisa ter um processo mais rigoroso de purificação, e que você consegue jogar esse custo no produto e que o mercado ainda compra. Agora, por exemplo, numa indústria de etanol, ou até produtos, a gente vê aqui, né, ácido lático, penicilina, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque a purificação, ela tem que ser eficiente, né, ela não pode aumentar tanto o custo do seu produto, porque senão o mercado não vai comprar o seu produto, né, vai ter uma outra empresa que vai vender mais barato que você. Vamos ver aqui. Bom, né? E aqui a Rosane já mostrou mais cedo, né? Seria o exemplo do fluxograma de um processo de produção de insulina. A gente vê que a parte upstream, né, que seria a produção, ela é apenas isso aqui, né? A parte azul. Enquanto isso, downstream, né? São aí, né, adiciona aí mais de 15 operações unitárias ao processo, né, e não é à toa que 75% do custo da insulina vem do processo downstream. Bom, agora, a gente pode separar os estágios, né, de downstream em quatro estágios diferentes. Primeiro, a gente pode falar da remoção de material insolúvel. O que seria isso? Você acabou de realizar o seu bioprocesso. Então, você vai ter lá células, proteínas, compostos que se aglomeraram. E uma primeira etapa, né, você elimina... não seria eliminar, mas seria separar, né, os componentes os componentes maiores, né, que acabam sendo insolúveis, que são a parte mais fácil. Né? Então, por exemplo, você pode remover células, se o seu produto ele for insolúvel, você também realiza esse tipo de estágio, e por aí vai. Depois, a gente tem a parte de isolamento do produto. Então, o que seria isso? Você tem lá, né, você já tem o seu processo, vamos supor, né? Vamos pegar a proteína recombinante, né? Uma proteína que ela é excretada para fora da célula, né? Então, a gente já removeu as células, né, na etapa de remoção de material insolúvel.
depois disso, a gente tem lá o líquido da fermentação, que tem a nossa proteína, mas tem vários outros compostos, sais, outras proteínas, né, que não nos interessam, né? Então, e a gente pode fazer isso, por exemplo, com técnicas de isolamento, que eu vou detalhar mais para frente, né, para separar a sua proteína, por exemplo, dos sais, né, para você ter só as proteínas. Aí, mais para frente, a gente teria a purificação do produto, que a purificação do produto, que serão técnicas mais avançadas de purificação, como cromatografia, a gente utiliza para separar os compostos que possuem propriedades muito semelhantes entre si, né? Por exemplo, a gente tem a nossa proteína, mas tem outras proteínas que têm propriedades muito semelhantes, né? Com técnicas de cromatografia, né, que fazem parte da purificação do produto, a gente conseguiria separar esses componentes. E a finalização, né, que seria tanto seria assim, desculpa, gente, tá me fugindo a palavra aí. Mas a finalização do produto seria nós armazenarmos o nosso produto, né, da forma como ele deve ser comercializado, né? Então, a gente poderia fazer, por exemplo, uma dessecação, a cristalização do produto e a posterior embalagem, né? Mas eu vou entrar em detalhes nos próximos slides. Nós temos aqui, né, 3 classes de produto que a gente pode ter em um bioprocesso, né? Primeiro, a gente pode ter a célula em si, a gente pode querer comercializar, então, às vezes, você quer produzir, por exemplo, fermento de pão, biofertilizantes, né, que você produz, a própria célula da bactéria atua como um biofertilizante, né? Um exemplo mais recente que eu apresentei aqui seria a carne sintética, né, que você cultiva a carne no laboratório e que seria um cultivo e a própria carne é o seu produto, né? Isso pode ser um exemplo também. Aí você tem o produto que é extracelular, né? Que, ou seja, a célula, durante, né, o bioprocesso, ela excreta o seu produto, então eles dois estão separados. Então, poderia ser o etanol, antibióticos, aminoácidos, até algumas proteínas recombinantes, dependendo de como você desenha a sua célula, né? E que um exemplo da imagem seria o próprio Ajinomoto que a gente consome, né, em casa, que compra no supermercado. Ele é um bioproduto extracelular, né? Que você tem uma fermentação por Corynebacterium glutâmicum, né, que excreta esse aminoácido e depois ele é separado, purificado e vendido no supermercado. E tem um outro tipo de produto que seria o produto intracelular, né, em que a própria célula acumula esse produto, então você precisa adicionar uma etapa de downstream em que você lisa essa célula, né, para conseguir extrair esse produto. E um exemplo aqui, né, que o pessoal comentou bastante hoje, seria o PHB, né, que está aqui na imagem, que a própria célula, ela vai acumulando esses grânulos intracelularmente e a gente consegue observar no microscópio, né? E também, por exemplo, enzimas, vitaminas, a própria insulina, por exemplo, pode ser um produto intracelular, né? E então, são isso aqui as 3 classes de produtos, né, que a gente assim, teria que pensar como que a gente vai purificar esses tipos de produtos, né? Então, remoção de material insolúvel. A partir daqui, eu vou começar a explicar os princípios, né, por trás de algumas operações unitárias, né? Então, teria tanto as operações unitárias de remoção de material insolúvel, de purificação do produto, extração do produto. E eu queria, assim, já deixar claro o seguinte, né? Existem centenas de operações unitárias diferentes que a gente pode aplicar na indústria. E aqui eu só quis trazer as principais, né? Até porque senão não teria nem tempo para discutir tudo que existe. Então, por exemplo, aqui um tipo de operação unitária de remoção de materiais insolúveis seria a filtração. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando dos diferentes tipos de filtração, filtração a vácuo, filtração tangencial, mas aqui o objetivo no curso seria explicar principalmente o princípio por trás de cada operação unitária, tá?
Então, a gente vê aqui, né? Filtração. O que seria a filtração, né? A gente vai separar sólidos de fluidos utilizando uma membrana semipermeável, né? Ou seja, por que ela seria semipermeável? Porque apenas o fluido e determinadas partículas conseguiriam passar através dela, né? Então, a gente vê aqui na imagem, né? Na imagem da esquerda, a gente vê que a gente tem as moléculas de água, que são as bolinhas azuis maiores, e determinados sólidos em solução, né, em suspensão, na verdade, desculpa. E a gente vê que, de acordo com a porosidade, né, da membrana, os sólidos de determinado tamanho, eles conseguem passar, né, se eles tiverem um tamanho menor que a porosidade da membrana, ou ficam retidos, né. E aí fica ao seu critério, se você quer utilizar o fluido que passou através da membrana, ou se você quer utilizar o material que ficou retido, né? Dependendo da sua aplicação, você pode utilizar qualquer um. E um exemplo bastante utilizado aqui na indústria de biotecnologia, né, seria a microfiltração por membrana de 0,22 micrômetros, né? Por que 0,22 micrômetros? Porque esse é o tamanho em que a maioria das células bacterianas não consegue passar por esse, ela fica retida, né? Então, aqui um exemplo que a gente usa muito, por exemplo, quando a gente quer esterilizar algum meio, né? A gente tem aqui um meio que tem micro-organismos, uma vez que você passa o meio por esse filtro, né? As bactérias ficam retidas nele e o líquido ele passa e pode ser considerado estéril. Então, por exemplo, num processo em que o nosso produto ele é extracelular, né, em que você tem a célula e você tem o nosso produto fora da célula, né, a microfiltração pode ser uma etapa inicial interessante para começar o downstream, porque logo de cara a gente já consegue separar as células e a gente já fica com o líquido que tem o nosso produto. E posteriormente, né, etapas mais sofisticadas, a gente consegue isolar e ter apenas esse produto. Seria um exemplo disso. Agora, não só no downstream a microfiltração ela pode ser útil, mas ela também pode ser muito útil na parte do upstream, né? Porque às vezes, vamos supor, você tem um meio de cultivo em que você tem lá muitas vitaminas, antibióticos, né? Em que os próprios compostos, eles não podem ser autoclavados, não podem ser levados à temperatura de 121 graus, senão eles não degradam, né? Mas você precisa do seu meio de cultivo com aqueles compostos. Então, o que você faz? Em vez de autoclavar, você consegue esterilizar o seu meio de cultivo utilizando a filtração, né? Com membrana de 0,22, que você consegue perfeitamente ter um meio estéril, né? Passando aqui. Centrifugação. Ela também, assim como a filtração, ela é um método para a gente separar partículas insolúveis do líquido, né? Então, a gente vê aqui, né? Aqui na imagem do meio, a gente tem aqui no laboratório, como a gente normalmente faz, que é, a gente coloca a nossa amostra em um tubo Falcon, né? Coloca para uma centrifugação, né? Que pode variar de 1.000 a 14.000 RPMs, por exemplo, né? Rotações por minuto. 1 a 14.000 rotações por minuto. E, após esse processo, a gente tem um componente aqui chamado de pellet, né, que seriam, aqui, por exemplo, as bactérias que decantaram, né, pela força da centrífuga, né, e ficam depositadas no fundo do seu recipiente, né. Aqui na imagem da esquerda, a gente tem um exemplo de um cultivo com várias células em suspensão, e após a centrifugação, a gente conseguiu concentrar todas essas células, né, em um único pellet, aqui. E esse tipo de aplicação, ela varia. Acho que ela pode ser útil tanto para quando você quer pegar o líquido, né, o sobrenadante, como o próprio pellet, né? Aí depende da sua aplicação. No laboratório, esse processo ele é bastante manual, mas numa indústria, né,
a gente tem um processo bem mais automatizado, como a gente vê aqui, esse exemplo que eu coloquei na imagem mais à direita, né? Que assim, a gente teria uma centrífuga, né? Ligada ao reator, e quando você termina a sua fermentação, seu processo fermentativo, né? A própria centrífuga, ela puxa todo o líquido que está no reator, centrifuga continuamente, ou seja, não é igual bateladas, igual a gente faz em um laboratório, né? E já separa as células e já manda o líquido resultante, né? Se for de interesse, para uma outra operação unitária. Então, aqui, esse exemplo de centrifugação. Agora, vamos. Operações unitárias para isolar o seu produto, né? Quais seriam? A gente tem aqui um exemplo de extração líquido-líquido, né? Que a gente faz o uso das propriedades da solubilidade do nosso produto em determinados solventes. Então, aqui, como a gente vê na imagem, a gente... Não, tudo bem. É que, na verdade, acho que eu acabei colocando uma imagem errada que na verdade, tinha uma legenda aqui. Então, vou tentar representar a legenda, né? Vamos supor que o nosso A é um aminoácido, né, que a gente trabalha no ITT, é um aminoácido polar, e o B seria um solvente de hexano, que é um solvente bem apolar, tá? Então, na verdade, o nosso aminoácido A ele não teria lá uma grande solubilidade no solvente B, que é o hexano. E nós adicionamos C, que seria a água, né? Então, o que acontece? Como o nosso aminoácido ele é polar, né? Ele vai ter uma tendência maior a se dissolver na água e bem menor a se dissolver no hexano, né? E uma vez que a água e o hexano são imissíveis entre si, né? A gente tem uma separação de fase, o que facilita muito, né? Então, o que você faria aqui? Você poderia simplesmente pegar essa fase, né, com o aminoácido que você tem de interesse, né, e simplesmente descartar a fase, né, apolar, por exemplo, né? E tudo bem, mas isso é como a gente faz num laboratório, né? É um processo bem manual. Como é que na indústria a gente faz isso, né? Então, a gente tem aqui na imagem da direita, né, como seria uma operação unitária de extração líquido-líquido na indústria. Então, vamos supor, né, que a gente tem aqui a fase mais densa, que poderia ser a água, por exemplo, e a fase menos densa, que seria o hexano, né, que é a polar. E a gente tem, por exemplo, uma proteína do nosso interesse que está em hexano, né, e nós queremos que extrair apenas a proteína. Então, vocês estão me vendo aqui, né? Então, qual que é a ideia da indústria, né? Você coloca a fase mais densa entrando no topo do seu tanque e a fase menos densa entrando embaixo. Então, e uma vez que eles se misturam, o que acontece? A fase mais densa, ela tem a tendência a ir para o fundo do tanque, né? E a fase menos densa é para ir para o topo do tanque, né? Que é o que acontece quando a gente mistura água com óleo, por exemplo, né? O óleo fica em cima, a água fica embaixo. Então, mas por que a gente faz isso, né? Porque desse modo, né? Eles já acabam se misturando naturalmente, né? Pela própria força física do processo, né? E aí depois a gente tem a saída da fase mais densa embaixo, a saída da fase menos densa no topo do processo, né? É um jeito que a indústria encontrou de realizar essa operação unitária, porque na indústria muitas vezes você não tem como, né? Você não tem lá uma pessoa, diferente no laboratório, que faz a mistura para você e fazer esse processo totalmente manual, né? Na indústria a gente precisa de coisas mais automatizadas, né? Então, esse aqui é o exemplo de extração líquido-líquido.
Precipitação. Então, a precipitação é um outro tipo de operação unitária em que a gente tem lá a nossa solução com diferentes produtos, né? Pode ser nossas proteínas, aminoácidos, sais, etc. E a gente tem o interesse em selecionar apenas um deles. Então, o que a gente faz? A gente adiciona um reagente, poderia ser, por exemplo, sulfato de amônio, algum sal, que faz o nosso produto de interesse precipitar, né? Igual aqui na imagem, né? A gente adicionou um sal, a gente tem uma suspensão, e aos poucos o nosso produto começa a precipitar. E conforme o tempo vai passando, a gente tem lá o nosso precipitado e o sobrenadante, né? E aí posteriormente, a gente consegue facilmente separar essas duas fases, né? Fica um processo mais físico, né? Ao final desse processo. E um exemplo que eu trouxe aqui disso seria a própria extração de DNA, né? Que assim, DNA tem entrado. DNA não, né? Tipo, ácidos nucleicos têm entrado muito em evidência na mídia ultimamente, né? Até pela vacina da Pfizer, que é feita de RNA. E como é que a gente, numa indústria, conseguiria separar nossos ácidos nucleicos, né? Então, aqui, a gente tem aqui o exemplo. Nós temos uma solução com o nosso DNA, né? E alguns sais, né? Isso em solução aquosa, por exemplo. Só que, quando o DNA e o sal... vou reformular, tá? Acho que eu comecei errado aqui. Vamos lá. Desculpa aí, gente. Vamos supor, qual é um jeito que a gente tem para precipitar o DNA, né? A gente tem aqui o fosfato, que tem carga negativa, né, na cadeia do DNA, e a gente tem o sal de sódio, por exemplo, né? Então, uma vez que esses dois, eles interagem entre si, né, a gente tem a neutralização das cargas, né, e com isso o DNA, ele perde uma parte da sua polaridade, né, e deixa de interagir com a água e se precipita. Esse é o princípio, né? Mas por que isso não ocorre em solução aquosa, por exemplo, né? Porque quando a gente tem uma solução aquosa, a gente tem lá que a água é um solvente bastante polar, né? A gente tem lá os átomos de sódio e o DNA interagindo com a água, né? Porque são moléculas bastante polares, né? E eles acabam não interagindo muito entre si, né? O DNA com sódio, porque eles têm uma tendência maior a interagir com a água. E quando a gente adiciona o etanol com o sal, né? O etanol, que é um composto bem menos polar que a água, né? Tanto o sódio como o DNA, eles vão acabar tendo uma tendência maior a interagir entre si, né? Então, e com isso, né, vão reagir, vão neutralizar suas cargas e o DNA acaba precipitando, né? Esse é um jeito que a gente tem de fazer a precipitação do DNA e, né, isolar os ácidos nucleicos, né, que é utilizado não só na indústria, né, mas nos laboratórios que mexem com biologia molecular e tal. Bom, aí a gente agora entra na parte de operações unitárias específicas para a purificação do produto, né? Por que eu falo purificação, né? Que são técnicas que a gente usa para separar compostos que têm estruturas químicas, né, e propriedades físicas muito similares entre si. Então, pode ser, por exemplo, proteínas, né, ou até mesmo os aminoácidos, por exemplo, lisina, treonina, né, que tem estrutura muito semelhante, propriedades muito semelhantes, né. Então, a gente utiliza esse tipo de técnica. O problema, né, é que são processos bem caros, né. Os equipamentos necessários, né, são também super caros, né, e sensíveis, né, é fácil de quebrar, né, e esse processo, ele representa uma fração significativa, né, de todos os custos, né, a purificação final do nosso produto. E o principal tipo de operação unitária seria a cromatografia, né. Então,
o que seria a cromatografia, né? Que a gente utiliza na indústria, principalmente, né? Existem outros tipos, né? Igual eu falei, de papel, só que a gente vai abordar aqui os principais tipos utilizados na indústria, né? Então, no processo cromatográfico, a gente tem uma fase móvel, né? Que poderia ser, por exemplo, onde está o nosso produto, e uma fase estacionária, né? Que aqui na imagem, por exemplo, seriam, por exemplo, resinas que têm uma determinada polaridade, né? E os diferentes compostos que vão passando, né, nessa coluna que se forma, eles interagem de maneira diferente com a nossa resina. Então, por exemplo, os que têm maior interação com a resina, eles vão ficando retidos, e os que têm menos interação com a resina saem primeiro da nossa coluna. Então, esse é um jeito que a gente tem de separar os nossos compostos, né? Então, quais são os tipos de cromatografia? A gente tem aqui a cromatografia de troca iônica, em que as nossas resinas, né, elas podem ter tanto carga positiva como carga negativa. Então, por exemplo, igual aqui na imagem, né? Se eu tenho uma resina de carga negativa e eu tenho uma proteína de carga positiva que eu quero isolar, o que acontece, né? Todas as proteínas de carga positiva, elas vão interagir, elas vão ter uma interação maior com a nossa resina, né? Então, por terem uma interação maior, né, e dado que a nossa resina é estática, né, é a fase estacionária, né, elas vão ficando retidas, né, elas vão se atrasando no processo de corrida. Enquanto que as proteínas de carga negativa, né, que não vão ter uma interação muito grande com a nossa resina, vão sair primeiro. E aí, assim, depende muito do que você quer fazer, né? Às vezes pode ser interessante que o que você quer saia primeiro, ou então que fique retido, aí depende do desenho do seu processo. Mas o princípio é esse, né? Separar por questões de carga, né? Da nossa molécula. Mas poderia ser, por exemplo, aminoácidos, outras moléculas que tenham carga nesse caso, né? E aqui um outro tipo de cromatografia seria a cromatografia de exclusão por tamanho. Então, como é que funciona nesse caso aqui? A gente tem, né, resinas que têm, digamos assim, dutos dentro dela, como a gente consegue ver aqui, né? Dutos de determinado tamanho. Que aí apenas partículas daquele tamanho conseguem entrar. Então, o que aconteceria nesse caso? Aqui na figura, a gente tem as partículas vermelhas, as verdes e as azuis, né? A gente vê que as partículas verdes, que são as menores, elas acabam entrando em todos os dutos que tem na resina. E isso atrasa o caminho delas até o final da coluna, né? Então, as partículas menores, elas ficariam retidas por mais tempo na nossa coluna, né? E aqui, por exemplo, as azuis que têm um tamanho intermediário, elas sairiam, por exemplo, em segundo na nossa coluna, né? Enquanto que a partícula vermelha, né, que é a maior, ela não entra em nenhum orifício que tem na resina, ela sairia primeiro, né, na nossa coluna. Então, essa é uma metodologia muito utilizada, por exemplo, quando você tem proteínas de diferentes tamanhos, né? Dentro da amostra, e as proteínas do seu interesse, vamos supor, ela é muito pequena, ela é a menor de todas, né? Ela tem menor tamanho. Então, você conseguiria utilizar esse tipo de cromatografia, porque a sua proteína ficaria retida por mais tempo, enquanto todas as outras sairiam primeiro da coluna, né? Esse é um exemplo também de cromatografia, né? Bom, aí, né, dado que a gente já fez todos esses processos, por exemplo, de filtração, centrifugação, extração, cromatografia, a gente tem a parte final, né, que seria o quê? A gente apresentar o nosso produto na forma como ele deve ser comercializado, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um aminoácido, a gente poderia fazer uma cristalização, né? Para ele ser
comercializado na forma de pequenos cristais, né? A gente tem, por exemplo, a dessecação, né, que a gente retira toda a umidade, ou até mesmo a liofilização, que a gente também retira a umidade por sublimação, né, que seria, sublimação é o gelo passar para o estado gasoso, né, por uma pressão baixa. Isso aí, a liofilização, ela é muito utilizada para preservação de células, por exemplo. Então, às vezes, quando você quer comercializar a célula em si, né, você, depois do final de tudo, você faz a liofilização, né, da sua célula, em que ela fica inativa, mas é preservada, mas inativa. E aí você coloca ela no meio de cultura, ela volta à vida, né? E seguido também pelo final de empacotamento, né? Você coloca na embalagem que tem que estar e já está pronto para comercialização. Aqui. Bom, né, voltando àquele slide em que eu coloquei as 3 classes de produto, né? O produto celular, extracelular e intracelular. A gente vai ver quais seriam as operações sanitárias que a gente poderia utilizar para cada classe de produto. Então, por exemplo, para um produto em que, quando o seu produto é a própria célula, aqui no caso do fermento de pão, a gente poderia simplesmente fazer uma filtração, né, por membrana de 0,22, em que ficariam retidas todas as nossas células, né, e depois mandar para alguma liofilização e simplesmente empacotamento. São processos bem simples, né? É muito fácil quando o seu produto é a célula em si, né? Que aí é maravilhoso. Você só precisa se preocupar com o crescimento. As operações unitárias de downstream, elas são simples, né? Filtração ou até mesmo centrifugação. E depois já está pronto para comercialização. Agora, o seu produto ele é extracelular, né? No caso do etanol, por exemplo. Então, a gente primeiro pode fazer processos de centrifugação, filtração, para separar tanto as células como os outros resíduos, né, que estão lá no começo, que às vezes vem da fonte de carbono, vem do açúcar em si, né? Depois disso, a gente pode fazer uma extração líquido-líquido, né? Se aproveitando das propriedades do etanol, de polaridade, né? E assim vai. E nesse caso, no caso do etanol, não precisaríamos, por exemplo, né, de técnicas cromatográficas, por exemplo, né, até porque são bem caros e etanol não pode ter processos de downstream muito caros, né, mas poderia fazer processo de evaporação, né, para eliminar parte da água, e assim vai. E aqui a gente tem o nosso produto intracelular, né, que é um pouco mais difícil, né, porque o nosso produto ele está dentro da célula, né, e a gente precisa remover. Como é que a gente faz? Então, a gente poderia, por exemplo, primeiro, uma vez que está dentro da célula, né, a gente faz uma filtração ou centrifugação, aí a gente descarta o sobrenadante e fica só com a célula, né, depois pode ter algum outro processo químico para romper, né, a parede celular, a membrana, né, para liberar o nosso produto. A gente faz uma extração, né, para ter lá o nosso produto, principal, né, tipo assim, com... Aqui. Desculpa, é que tá me fugindo muitas palavras. A gente faz a extração, né, uma vez que rompeu a célula do produto, da fase que nos interessa, e posteriormente a gente parte para técnicas mais avançadas, né, tipo, para a gente ter realmente o nosso produto puro, né, se esse for o caso. Mas se não for, também a gente poderia passar para etapas, por exemplo, mais simples de evaporação, cristalização, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, que seria a produção de pH, né, que acho que é um composto que foi bastante discutido hoje, né, que acho que o pessoal falou, né, que tanto o IPT já trabalhou antes e o ICB trabalha muito nisso hoje, né, sobre o impacto das operações de downstream na produção desses compostos, né. Então, a gente tem aqui, né, o PHA, né, que é o plástico biodegradável. Hoje, ele não é viável por uma série de motivos, né? Acho que
tanto por questão de fonte de carbono, das linhagens produtoras, né, a produtividade, mas o que eu quero discutir aqui, por exemplo, é a questão do downstream. O downstream, ele é uma das etapas que dificultam a viabilização econômica desse produto, mas não é o principal, né? Por quê? Como eu mostrei lá, né, a gente tem os grânulos de pH dentro da célula, né? E a gente precisa extrair esses grânulos de alguma forma, né? E pela literatura, a gente vê que um dos solventes mais utilizados para a extração desse pH, né, a partir das células, é o clorofórmio, né? Que ele é bastante eficiente, mas tem um problema que ele é bastante tóxico, certo? E assim, às vezes, quando você trabalha num laboratório, por exemplo, você pode fazer uma extração com clorofórmio do seu pH que você produziu, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele clorofórmio, né, descartar no recipiente adequado e a administração do laboratório vai se encaminhar de dar o descarte correto para isso. Mas, às vezes, quando você faz isso numa indústria, sabe, você não é assim, trabalhando lá com milhares de toneladas, não é simplesmente, né, descartar e dar a destinação correta, porque você, às vezes, vai ter toneladas de clorofórmio que você não vai ter o que fazer com aquilo, né? E esse clorofórmio, ele não é biodegradável, por exemplo, né? Porque isso é informação de um professor de química orgânica que eu tive na faculdade. Eu nunca confirmei de verdade, mas que ele diz que não existe nenhuma enzima na natureza, né, de ocorrência natural que seja capaz de quebrar essa ligação cloro-carbono, né? Então, se a empresa ela usa muito clorofórmio, né? O que ela faz com isso, né? Não tem o que fazer, porque não pode jogar no rio, não pode, né, fazer nada. Ela poderia, por exemplo, purificar esse clorofórmio e reutilizar, mas às vezes o custo de purificação desse clorofórmio ele é muito alto e não compensa, né? Então, e o pH aqui, no caso, é só um exemplo, né? Mas a ideia que eu quero passar aqui é a seguinte, né? Que às vezes a gente fica tão preocupado, né? Por exemplo, com o upstream, que é extremamente importante, óbvio, né? Você ter uma célula boa produtora, um bom processo, e a gente acaba, às vezes, ignorando certos fatores do downstream, e esses fatores sozinhos já podem ser suficientes para inviabilizar o seu processo, né? E por isso que é muito importante a gente ter uma visão global quando a gente desenvolve um bioprocesso, né? Eu acho que se você trabalha com biologia molecular, sabe, é importante saber não só, né, modificar a célula para ter uma boa produção, mas, sabe, ter essa visão de e depois, né, e o reator, como vai ser, como é que vai ser no downstream, né, e a partir dessa interdisciplinaridade que surgem várias outras soluções. Aqui, por exemplo, né, isso aqui é mais a título de curiosidade, né, que a gente tem esse problema no pH, que seria a utilização de solventes tóxicos, né, não muito, que não fazem muito bem ao meio ambiente. Então, eu pesquisei alguns artigos que mostram, assim, outros tipos de soluções, né, obviamente eu acredito que nenhuma dessas soluções que eu vou apresentar aqui são economicamente viáveis, né, que podem ser aplicadas pela indústria a partir de hoje, né, que são coisas que ainda precisam de muita pesquisa para chegar ao mercado, mas um exemplo aqui, né, que eu achei interessante, que a gente, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem a produção de PHB e um grupo de pesquisa descobriu, né, que pode usar bacteriófagos, né, para alisar as células e conseguir uma boa taxa de extração do PHB, né. Aqui, na imagem de baixo, o que os pesquisadores fizeram, né? Colocaram minhocas para comer as células que produziram PHB, e a partir das fezes eles conseguiram identificar aqui, ó, grânulos de PHB nas fezes, que é um outro modo de recuperar o plástico, né, biodegradável. E assim, né, às vezes é muito... Eu achei esses casos interessantes porque, às vezes, quando a gente fala de downstream, a gente fica muito preso à questão da engenharia química, né, de processos, de se aproveitar das propriedades físico-químicas dos compostos para
fazer a separação, né? E aqui são 2 exemplos em que a gente não usa tanto a fisicoquímica e usa, sim, a biologia do processo para fazer a purificação. Então, por isso que eu quis trazer para vocês aqui, né? Bom, aí também, aqui, de novo, o processo da produção da insulina, né? Porque já foi bastante discutido hoje, que eu queria discutir aqui, né? Que a gente tem bastante esse monte de processo aqui, né? Que esses processos, eles não estão aqui à toa também, né? Que o downstream, ele custa muito, né? Para produzir, mas ele é necessário, né? Por questões regulatórias, né? De segurança, porque se você consome um lote de insulina que não foi muito bem purificado, você pode morrer, né? E é por isso também que a produção de insulina no mundo hoje, né, ela tem muitas barreiras de entradas para outras empresas, né, porque é um custo muito alto para você começar a produzir, né. Se eu não me engano, existem só apenas 3 empresas no mundo que são capazes de produzir insulina. Mas, dito isso, né, tem até uma frase que eu falei no começo, que seria, acho que... Ai, como é que é? Só se vive uma vez, né? Por isso que nós acabamos pagando caro por certos produtos, porque é questão da nossa saúde. Então, né, ninguém quer ficar ruim, então paga o preço que está sendo cobrado, né? Até determinado ponto, óbvio. E uma curiosidade que eu queria só apresentar aqui para encerrar, né? Seria o projeto que eu acompanho, que seria esse projeto chamado Open Insulin, né? Que são basicamente pesquisadores, né, independentes, que trabalham nessa organização, que eles querem desenvolver uma plataforma para produção de insulina barata, né? Então, assim, eles já têm linhagens produtoras, né? Já estão continuamente pesquisando, eles têm certo financiamento de organizações. Mas qual que é a ideia, né? Porque, como eu falei, a gente tem 3 empresas que dominam o mercado de insulina, né? E a insulina é uma coisa que só fica mais cara com o passar do tempo. Qual que é a proposta desse projeto, né? Que você ter uma plataforma de produção de insulina em que cada cidade no mundo poderia ter a sua própria microfábrica de insulina e oferecer insulina de baixo custo para a população dessa cidade, né? Claro, assim, eles até agora não têm nenhum processo que é de fato viável para a produção de insulina. Existem várias barreiras regulatórias, mas eu penso no seguinte, né? Que como a gente falou, né? O downstream, ele é 70% do custo da insulina, né? Então, se esse projeto conseguir fazer isso, né, eles vão ter que criar processos de downstream muito baratos, né, e eficientes, né, para conseguir, de fato, levar uma insulina segura e barata para a população, né? E se isso acontecer de fato, né, esse processo de downstream, ele pode ser adaptado para produção de outros fármacos, né, e que poderia iniciar uma grande revolução de barateamento de todos os fármacos que a gente tem, né, porque é aquilo que eu falei, né, só se vive uma vez, por isso que a indústria cobra caro, mas isso pode começar a estar mudando, né, e isso começa a mudar com investimento em pesquisa, né, e a vontade dos pesquisadores de mudar o mundo, assim, né, então por isso que eu até deixei o site aqui, para quem tiver alguma curiosidade de conhecer o projeto, né, eu não faço parte, eu só sou um admirador. E considerações finais, né, acho que já está esgotando o tempo. Eu só queria frisar justamente isso, né, que é importante você considerar os processos downstream desde o início do desenvolvimento, né, porque é isso, né, às vezes você tem um processo maravilhoso, você chega no downstream, você descobre que, nossa, não vai dar certo, né, esse produto não tem um custo competitivo, né, porque você não pensou nisso, né, e que é importante, né, nós sermos profissionais multidisciplinares, né, você precisa, sim, ser especialista na sua área em si, né, por exemplo, seja modificação genética, bioreator, downstream, mas também é muito importante você ter uma noção básica das outras áreas que estão ao seu redor, né, porque é assim, né, tipo, com essa interação de troca de ideias que surgem as grandes inovações. Acho que acabei. Obrigado, João. Parabéns pela apresentação, muito didático. Acho que vai parar de compartilhar a tela agora. A gente tem
Pronto, agora já está aparecendo só nós dois. A gente tem alguns minutinhos. Então, de novo, muito obrigado. Você comentou da interdisciplinaridade, eu acho que é importante comentar, apesar de você não ter falado, né? O João é da engenharia química, trabalha com isso, ele também faz a parte de biologia molecular, então, realmente, você conhecer um pouco de tudo, eu acho que é vital para poder fazer dar certo as coisas, né? Então, o engenheiro químico que sabe tanto da parte de downstream quanto a parte de modificação genética, por exemplo, né? Então, isso serve de inspiração para o pessoal. Parabéns por isso. Obrigado. Eu queria comentar algo com você, mas por curiosidade também. A gente não tem perguntas específicas. Para a produção de leite em pó, o pessoal usa um processo de secagem por spray, né? Isso é um tipo de operação unitária? Dá para usar também nos bioprocessos? Assim, spray drying, o que seria, né? Vamos supor, como que faz o leite em pó? E falando em maneiras gerais, né? É como se você pegasse o leite, colocasse no spray, né? Você borrifa, aí você tem aquelas gotículas, né? E aí, só que essas gotículas, elas caem em um forno, né? Muito alto que seca instantaneamente, né? Todo líquido. Então, você fica só com aquele pozinho, né? Então, é um processo, assim, que ele é relativamente barato de se fazer na indústria biotecnológica, por exemplo, para aminoácidos a gente faz, né? Mas existe uma certa dúvida, né? Principalmente quando você trabalha com moléculas orgânicas, que às vezes essa alta temperatura ela mesma prejudica as moléculas que você está produzindo, sabe? Ela corre o risco de degradar o seu próprio produto. Então, tem que ser analisado se é viável no seu processo ou não. Tá certo. E uma outra curiosidade aqui, se você tem um produto que, por exemplo, pode gerar uma toxina, como quando é produzido por bactéria gram-negativa, né? Por exemplo, o lipopolissacarídeo, LPS. Isso é um problema na hora de purificar, né? Esses tipos de problemas de purificação, que não é tanto só por separação, é uma coisa que talvez você não esperasse no momento que você está na bancada. Você está trabalhando com E. coli para produzir um injetável, uma coisa que vai ser injetada na pessoa. Só que aí você se dá conta que ela não é um bom organismo para produzir injetável, talvez porque vai ter um processo muito caro lá na frente que vai ser de LPS, né? Tem de produção de LPS, né? Que pode ser endotoxina. Tem, por exemplo, esse tipo de visão estratégica quando se pensa no downstream, o pessoal costuma pesquisar isso da parte de engenharia, ou eles não olham tanto para isso, olham mais para o processo em si de separação? Tem uma preocupação com isso? Não, peraí, você diz a engenharia no sentido de produção, não. Se pensa no downstream depois. Se você produz algo que pode gerar uma toxina, se essa purificação é um ponto de interesse, de pesquisa da indústria. Sim. Eu acho assim que, por exemplo, é aquilo, né? Por exemplo, se você está produzindo um plasmídio para terapia gênica, né? A gente vê terapias gênicas custando milhões de dólares para uma dose, né? Você adicionar um monte de processo não vai afetar o custo final do seu produto, né? Porque agora, realmente, se você tem um processo, por exemplo, para produção por coli de um produto não tão barato igual aminoácido, né? Quer dizer, não tão barato não, produto barato igual aminoácido, né? Talvez é de interesse você ter mais pesquisas na área de forma a baratear esse tipo de purificação de toxina, por exemplo. Tá, depende então um pouco do valor do produto. Se é um produto fino, você pode ter um problema com esse produto. Na verdade, você teria dinheiro para resolver esse problema, então você não precisaria gastar. LPS, né, já ouvi falar muito, por exemplo, né, nunca experimentei de fato, mas que para você consumir não tem tanto problema. O problema são produtos para você injetar, né, no seu sangue, por exemplo. Porque afinal de contas a gente tem coli no nosso intestino que a princípio não causa nenhum problema. Entendi. Bom, perfeito. Já está dando tempo aqui das 4h20. Acho que foi muito bom, foi legal também. Acho que o principal ponto aqui é tenham cuidado no seu downstream, né? Ele pode inviabilizar o seu processo por si só. Sim. Então, agradecer em nome da comissão pela sua palestra. Ok, eu que agradeço por ter participado. Tá bom.
Eu não sei se tem um e-mail seu, se você colocou, se tá Ah, não disponível. coloquei, mas... meu e-mail é João Maihara, M-A-I-H-R-A, Deixa eu colocar @ipt.br. aqui. A gente coloca, disponibiliza no chat. No chat não, perdão. Tá, eu coloco. Aparece na tela das pessoas. Vou colocar aqui, e aí vou pedir para colocarem na tela. Aí eu acho que fica o convite também, né, João? Para quem tiver interesse de conhecer mais dessa área, falar com a gente também. Sim, Venho conhecer o IPT também, quando se voltar tudo ao normal, né? A gente está sempre aberto a visita, se alguém quiser. Perfeito. Muito obrigado, então, pela participação.